Saúdo a você, queridos, nesta noite, com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saudação forte. E quero pedir a você, mais uma vez, que curte, que vive, vê, assiste. Um minutinho só. Deixa eu melhorar. Assiste, vive e gosta do vídeo, que você me ajude a divulgar esse trabalho. Que você me dê um like, porque assim o YouTube coloca ele em evidência na frente. E as pessoas vão identificar ou localizar mais fácil. E eu quero nessa noite trazer para você um ensinamento para o presbítero, para o evangelista que almeja, que deseja, que o coração arde para pregar a palavra de Deus, que eu sei que esse é o desejo de muitos. Alguns acham que não tem coragem, mas Deus prepara você. Mas o que pertence ao homem, eu posso de repente te ajudar com esse ensinamento nesta noite. Eu quero ser o teu irmão em auxiliar com esse curso, né? O curso de obreiros para pregadores do Evangelho. Eu acredito que esse é o alvo de a maioria daqueles que têm um encontro com Cristo. Porque Cristo, quando separou os 12 homens, ele os enviou depois que aprenderam a pregar. E assim é o nosso desejo, que Cristo nos prepare e nos use para ganhar almas, porque a recompensa está com ele. Querido, esse curso ele é intitulado Os 13 erros que um pregador jamais pode cometer durante a ministração da palavra de Deus, quando ele está sendo um instrumento na mão de Deus. Você diz assim, mas Deus está usando. Não, Deus usa, é verdade, mas muitas das vezes nós introduzimos palavras nossas, erros teológicos, erros que você pratica com o português, com a maneira de complementar, que muitas das vezes causa um problema para o ouvinte. Por exemplo, eu vou ler o texto aqui, que diz assim, olha, não são poucos os pregadores que cometem erros em suas expressões vagas e vícios de linguagem. Muitos fazem uso de jargões para promover movimentos e transformar o culto racional em um culto de emoções, né? O fato é que os pregadores denominados pentecostais muitas vezes são os que mais cometem erros com seus jargões e jogos de frases de efeito para movimentar e mexer com a emoção do público ouvinte, né? Muitos são sensacionalistas e falam aquilo que o povo gosta de ouvir. Nós fomos chamados para falar o que Deus manda falar. Não é para massagear o ego da alma que já entrou ali sedenta, perdida, querendo ouvir uma palavra para que haja transformação. Porque a primeira missão, o Espírito Santo de Deus já fez, levou ela até a igreja. Veja bem, não é que precisa fazer uso da palavra de Deus para manipular o povo a quererem a glória, ou seja, manipulam a palavra para atrair a glória para si. Nunca pense em fazer isso, porque Deus não deixa barato. Porque quem tentou fazer isso foi jogado do céu abaixo. A glória tem que ser sempre do Senhor. Nós temos que descer cada vez mais. Cada vez mais descer, para que o ouvinte não veja eu ou você pregando, mas possa ver Cristo em você, usando nas suas palavras. Porque a Bíblia diz que Jesus fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E conhece. E quando conhece e sabe que é Deus, que é Ele que está falando através da tua boca, da minha boca, querido.
Você não precisa pedir para a igreja, glorifica a igreja, não. A glorificação é automática, sabe por quê? Porque aquela glória vira uma bomba dentro do ser. E aquilo explode, não consegue ficar dentro dele, sai pela boca, aleluia, glória a Deus. Não se preocupe se a igreja estiver calada. Ela está ouvindo. Ela pode não estar glorificando, mas está sendo instruída na palavra. Amém? Então nunca tente manipular, manusear a palavra para mostrar para eles que você é um pregador bom. Que às vezes a pessoa tem tanto conteúdo, mas falta o principal, a unção de Deus. E um pregador que não prega, que não estuda a Bíblia, que não vê pregações de outras pessoas em vídeo e que não ora, ele não fica completo. Porque uma pregação, por mais bonita que seja, sem unção na vida do pregador, não atinge o coração do pecador. Amém, querido? Não quero ser melhor do que você, mas são experiências. Olha meus cabelos brancos, me traz essa experiência de quantas as vezes que eu não lembro mais que preguei, quantas almas o Senhor já me entregou, por causa da sinceridade do meu coração. Amém, querido? Segundo, olha, 7 expressões que não devem ser pronunciadas durante a mensagem. Preste bem atenção. Nunca diga, a Bíblia vai dizer. Fica bonito, não fica? Eu vi agora mesmo, essa semana, o pregador fala isso. A Bíblia vai dizer, quer dizer, é futuro. Isso é futuro. A Bíblia diz. Né? A Bíblia diz, não vai dizer. A Bíblia diz, esse é o correto, a Bíblia diz, isto é presente, é agora, não é futuro. Nunca diga também, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor e aos amigos uma boa noite. Isso não é correto, as pessoas se sentem discriminadas. Aprendamos com Jesus que devemos saudar todos com a paz. Quando eu ou você for pregar, nós temos que estender. Eu saúdo toda a igreja, ou a noiva de Cristo, a todos nesta noite, com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica bonito. Abrange e toca o coração. Veja o que Jesus fala em Mateus capítulo 5, versículo 10, 5 e 6. Deixa eu botar o óculos que já estou ficando meio idoso e a vista já fica falhando. Amém? Veja bem. 5. Quando vos outros servos obedece ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, então servindo à vista como agradar homens, mas como sermos de Cristo, fazendo de coração e a vontade de Deus. Entenderam? Com a vontade de Deus, de coração. Quer ser um bom pregador? Pregue com o coração, com sede de ganhar almas. Amém? Então, duas coisas já aqui que você não pode falar, que você não pode expressar. Mais uma. Nunca diga, os irmãos fiquem em espírito de oração. Não é correto. Veja bem, é correto dizer, fiquem orando em espírito. Paulo pede para os irmãos orarem no espírito em Efésios capítulo 6, versículo 18. Leia, você vai entender. Na epístola de Judas está escrito, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Judas, verso 20. Esse é o correto. E não, irmão, fique em espírito de oração. Não, irmão, eu vou pregar, eu vou manusear, eu vou dar um ensino.
Que os irmãos fiquem orando por mim, para que Deus me use. Essa é a maneira correta. Eu não quero ser melhor do que você, não sou melhor, nós somos todos dependentes da graça de Deus. Somos instrumentos na mão do Senhor, somos ferramentas a qual o Senhor usa para atingir ao pecador. Amém? Também, quarto, nunca diga para não ficar só em minhas palavras. Isso também é um grave erro, né? Quando você foi chamado para falar a palavra de Deus e não as suas, nunca pronuncie isto, para não ficar só. Quantas pessoas falam isso? É um erro que a pessoa não vê. Amém, querido? Para não ficar nas minhas palavras. O que a minha palavra vai edificar na igreja do Senhor, se não for de Deus? Quem sou eu para edificar pessoas com as minhas palavras próprias? Quando nós pregamos, nós não usamos a palavra nossa de Cristo. Nós usamos a Bíblia. Então, querido, vigie. Tenham cuidado. Procure se aprimorar cada vez mais, guardando esses erros que eu estou passando para você, para que você não venha cometê-los. Se policie. Para que as pessoas, ao invés de prestarem atenção na mensagem, prestem atenção nos erros. Quer ver um erro gravíssimo que os pregadores cometem mais na hora da ministração da palavra de Deus? É quando estão empolgados, dão socos tremendos no púlpito. Errado. No seminário ensinam muito isso, para a gente nunca bater no púlpito. Pega mal. Se você está alegre, você está sentindo a presença de Deus, expressa com glória a Deus e aleluia, que a igreja vai junto. Mais um erro. O pregador nunca deve mostrar para a igreja que está tenso, que está nervoso, está inseguro. Sabe como que o pregador mostra isso? Quando ele está ministrando, é chamado para pregar e começa a colocar a mão nos bolsos. No bolso. É uma demonstração de insegurança. Nunca. As mãos têm que estar à vista do povo. Ou em cima do púlpito, ou gesticulando de acordo com a pregação. Amém, querido? Não estou criticando você cometeu esse erro. Corrija-se. Para que as pessoas prestem atenção na mensagem, não nos erros. Que, infelizmente, no nosso meio, tem isso. Pessoas depois, quando chegam em casa, vai comentar erros, ao invés de prestar atenção na mensagem que Deus falou com ele. Amém, querido? Não me julgue mal, eu não estou aqui para tentar ser melhor. Outro erro. Nunca diga, fui pego de surpresa e não tenho nada. Soldado de Cristo é como um guerreiro que deve sempre estar preparado. Na hora que for chamado, ele tem que ter uma palavra. Quando eu vou para o culto, eu tenho que ir com a mensagem de casa. A adoração tem que começar de casa. Eu tenho que ter lido a Bíblia e preparado. Eu vou preparado porque o pastor pode me chamar. Jesus pode me chamar para pregar. Pode usar o pastor. Isto aí é uma falsa humildade. Tá? Se não tem nada, então passa a oportunidade para outro. Se você não teve tempo de estudar, passa a oportunidade para outro, é mais bonito. Nós temos que ter sempre alguma coisa da parte de Deus. Quem lê a Bíblia e ora, né? Quem lê a Bíblia e ora tem sempre comunhão com Deus e sempre tem algo da parte de Deus para dividir, compartilhar com o corpo de Cristo. O profeta que teve um sonho, de que conte o sonho, aquele que não está nas minhas palavras, mas que fale a minha palavra com a verdade que tem, né? Uma verdade que tem a palha com o trigo. Assim diz o Senhor. Veja bem, Jeremias, capítulo 23 e 28. Leia aí na sua casa.
Nunca diga para o pastor, porque além de você ficar chato diante da igreja, o pastor também, a pessoa que está dirigindo, passa vergonha, fica sentido. Porque eu acredito que aquele que está dirigindo está sendo dirigido pelo Espírito Santo e ele escolhe a pessoa certa para dar oportunidade. Se bem que nós vemos muitos erros. Na hora da mensagem fica procurando um, procurando o outro e fica assim querendo botar aquele que ele tem mais intimidade, não é? Então, e aí acaba pegando uma pessoa desprevenida, que não leu a Bíblia, que não teve o cuidado de se preparar para ir para a mensagem, né? Também outra, nunca diga saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Saldo é extrato bancário, é saldo de banco. Dizer saúdo ou cumprimento os irmãos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que palavra bonita. E você atinge o coração da igreja. Todos vão querer responder a paz do Senhor. Entenderam, querido? Por descuido ou vícios de linguagem, muitos pregadores ainda cometem estes erros. São erros que você pode consertar. São erros que você pode evitar. Porque as pessoas estão ali preparadas para ouvir a palavra, mas muitos estão ali observando muitas das vezes se você vai errar. Isso é uma verdade no nosso meio. Entenderam? Então, esses são erros que você pode evitar para não passar vergonha. Para que você possa pregar a palavra e a pessoa prestar atenção na mensagem. Outro erro. Nunca diga, a Bíblia fechada é um livro comum. Aberta é a boca de Deus falando para o mundo. Não, querido. A Bíblia aberta ou fechada, ela continua sendo a palavra de Deus. Não faz diferença. E ela não contém a palavra de Deus, como muitos pregadores erram. Ela é a palavra de Deus. Porque o que está escrito aqui foi tudo ministrado pelo Espírito Santo para que fosse escrito para nós nos dias de hoje. Amém? Continua sendo um livro. Porém, quando lida e pregada e a Bíblia é ensinada, né, ela é uma mensagem de Deus para a humanidade. Aí muda a história. Quando eu leio, ela está me edificando. Mas quando eu pego ela e prego para a multidão, ela está edificando o corpo de Cristo. E muitas das vezes o pregador fica preocupado no final, quando ele faz o convite, né, para as pessoas aceitarem a Cristo, porque não veio ninguém, fica muitas das vezes tenso, envergonhado. Não fique, querido. Porque não é você que convence. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence. A semente foi plantada e o Espírito Santo, a partir daquele momento, ele vai regando. E aquela pessoa vem em outros cultos, vai em outra igreja, e ali ela ouve mais uma vez, aí é regado e a semente brota. Porque a Bíblia diz que uns plantam, uns regam e outros colhem. Esse é o procedimento normal. Que sejamos coerentes com a palavra de Deus. E preguemos a genuína mensagem do Evangelho. Nunca tente pregar aquilo que você quer pregar para agradar o ego. Porque a palavra de Deus é que transforma, é que muda caráter, é que faz a pessoa nascer novamente. A partir da palavra de Deus. Entenderam? Eu, certa feita, fui convidado para pregar numa igreja da Penha, um bairro, considerando ali um bairro bem em posição de dinheiro, né? Pessoas com poder aquisitivo bom. E como eu trabalhava ali perto, o pastor comprou uma mercadoria comigo na loja e perguntou se eu queria dar um ensinamento, que iria ter uma escola bíblica dominical. Ele não falou o que era, disse que era uma escola bíblica dominical. E eu achei que era uma coisa pequena, já estava acostumado a dar aulas para obreiro na minha igreja.
E peguei a mensagem do Bom Samaritano e fui ensinar. Só que chegando lá, estava ele sozinho, mas daqui a pouco eu notei que homens com carrões Mercedes, com os carrões caríssimos entrando na igreja, indo lá para o estacionamento e voltando com as esposas de paletós caríssimos. Eu falei, Jesus, pastor, o que é isso aí? Ele falou, não, é porque eu convidei as igrejas. Eu estou vendo pastores de renome entrando aí, pastor. Querido, não estou falando isso para me gloriar, não. Pelo contrário. E aí, chegou o culto, aconteceu, encheu desses homens, obreiros, né, habilitados, obreiros preparados, entrando, sentando com as esposas, com os filhos. E ele me passou, chega na minha mão e diz, olha, presbítero, você tem aí 1 hora para ministrar, fique à vontade. Eu falei, Jesus, o que eu tenho aqui é 10 minutos. Eu pensei que era uma escola bíblica dominical, rapaz. Não, irmão, fica à vontade, Deus vai te usar. E assim eu fui abrir o tema, o Bom Samaritano, comecei a pregar, irmãos, eu ia para aqui, não passava, eu ia para cá, não passava, eu ia para aqui, não passava. E a palavra começou não fluía, eu comecei a ficar vermelho. Eu quero ensinar porque eu aprendi errando. Isso é um erro. Eu tenho que estudar a Bíblia e confiar plenamente que quando eu me posiciono ali no púlpito e que tem a noiva de Cristo, a igreja do Senhor está reunida ali, que não sou eu que vou ministrar. Eu tenho que confiar no Senhor que vai me usar. Eu comecei a ficar vermelho e eu achei que eu ia passar vergonha. Mas Deus nunca faz vergonha a ninguém. E quando eu fechei aqueles bolsos, Deus falou assim comigo, agora eu vou falar. Queridos, eu preguei 1 hora e 10 minutos e parei porque, sabe, para não saturar a igreja. Eu até hoje não compreendo como foi aquela ação de Deus tremenda. Aí no final eu fiz um convite, o Espírito Santo me mandou convidar o pessoal para que desejasse oração pelas suas vidas e fique pasmos. A igreja inteira, os pastores vieram à frente, querido. Porque a palavra que eu preguei não foi minha, foi o Senhor. Quando eu estava confiando no meu esboço, era eu falando, mas quando no momento que eu apliquei o meu coração e confiei que o Senhor ia me usar, Ele usou tremendamente. Foi a mensagem mais linda que eu já preguei, eu lembro dela até hoje. Eu comecei a orar e o pastor desceu, porque ele estava preparando o salão para servir o almoço lá em cima. E as pessoas, os pastores, eu orando, colocando a mão sobre eles, e eu vi a lágrima descendo dos olhos. Que maravilha, que maravilha. Então, querido, Deus quer te usar. Deus quer te usar muito, porque nós estamos nos últimos dias e Deus está levantando obreiros. Obreiros para pregar a palavra de Deus e não jargões, para animar, para fazer a igreja glorificar. Não te preocupa se a igreja está calada, ela está ouvindo. E é preciso pregar a verdadeira palavra para fazer com que vidas nasçam da água e do Espírito. Se Deus está te chamando para pregar, querido, procura, começa a estudar, começa a orar. Deus vai fazer maravilha na sua vida. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Se você deseja, porque eu acho que é um desejo de todo aquele que tem um encontro verdadeiro com Cristo, é pregar esta palavra e ver almas se rendendo. Eu nunca imaginei que chegaria a este ponto, mas foi Ele que me levantou. Foi Ele que colocou a palavra dele na minha boca. E é Ele que me usa até hoje. Eu já fui pego de surpresa em festividades, pregar em cima do tema sem ter estudado. Mas por conhecer a Bíblia, por conhecer o tema, Deus me usava e falava aquilo que Ele queria. E quando eu prego, às vezes que eu prego melhor com eficiência, é quando eu não preparo. Mas eu prego aquilo que o meu coração já está cheio. E Deus te abençoe. E que transforme você num pregador acima de qualquer dúvida. Que a graça do Senhor encha teu coração. Em nome de Jesus. Amém.